Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou mais uma vez, com prazer, com Marcelo Gonçalves, que é gerente de marketing e comunicação da Sony, é isso? Exatamente. Conversamos no Big Bang há questão de uns 4 meses? Exatamente, é um prazer falar com vocês de novo. Sempre um prazer ter vocês aqui na Sony e vendo as nossas tecnologias e novidades, né? Com certeza. Hoje aconteceu algo muito interessante e diferente aqui. Nós participamos de um workshop sobre HDR. Foi um workshop bastante minucioso, bastante detalhado. E é uma tecnologia que o consumidor com certeza não conhece, até eu reconheço. Eu mesmo não tinha metade do que eu conhecia depois que eu vi aqui hoje. Então vamos dar uma conceituada, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Claro, o HDR é uma tecnologia nova, uma tecnologia que começou aí, como a gente viu hoje, em 2015. Diversos padrões sendo discutidos. Para o consumidor final fica cada vez mais difícil dele entender. Eu vou fazer uma analogia, porque isso talvez o consumidor, de certa maneira, pode conhecer. Eles conhecem o termo HDR dos celulares. Na fotografia de celular existe um recurso que é para intensificar as partes escuras em fotos muito claras. Falando muito popularmente, o HDR é isso. Só que é muito mais que isso. É muito mais que isso. E assim, tem uma série de fatores que interferem no HDR. E então, assim, além do hardware que você tem, a TV que você vai escolher, tem que entender os padrões de HDR e como que a sua TV ela pode captar e exibir isso. Então, a dificuldade é realmente passar para o consumidor qual que é o real benefício e entender porque dependendo do conteúdo, o HDR ele funciona para um determinado padrão de TV e dependendo do conteúdo ele não funciona. Então a gente viu aqui hoje, para filmes, o HDR em um determinado padrão, ele consegue trazer exatamente o nível de iluminação em cada uma das cenas que foi filmada. Porém, para o que a gente chamou de live, aqui para aquelas cenas... Os streamings, né? Os streamings, ele tem... aquilo já não funciona da mesma forma. Então, a ideia desse workshop é realmente conseguir fazer com que a informação chegue para o consumidor e que sem distinção de marca, mas sim que ele consiga ter mais entendimento da tecnologia através de canais como o seu, e assim ele consiga ter mais critério para decidir, tomar as decisões dele. Óbvio que a Sony ela produz o máximo em tecnologia e a gente tem a solução desde as câmeras, das captações em HDR, até a entrega final. Isso que eu ia comentar. Hoje, o que eu aprendi de mais importante aqui hoje, eu achava, bom, o importante é só a captação. Se você captou da maneira com as diferenças de nuances de brilho, você exibe, mas não, as duas pontas são importantes. Né? As duas pontas são importantes e a gente entendeu que mesmo o fato de ser streaming ou se ele é um canal a cabo também diferencia e ele interfere ali no final, no que o consumidor vai ver, né? Então, existe a captação. Então, primeiro, ela tem que ser captada em HDR. E aí, para garantir a fidelização daquela captação em termos de brilho em locais específicos da tela, né? Ele também vai depender não só da captação, mas sim do televisor que o consumidor vai ter ali, né? Eu também consegui extrair, né, desse workshop, acho que foi muito legal, que realmente você tem uma faixa limitada, não vamos entrar em técnico, né, mas você tem uma capacidade de exibir luz de 100 a 1000. Né? Você tem que fazer a sua imagem toda caber nessa faixa. Se você tem coisas que tem muito mais luminosidade do que 1000 ou menos do que 100, você vai ter perda. E aí é que entra a mágica do HDR, que é conseguir comprimir isso, apresentar de uma maneira que você tenha toda a faixa de brilhos. Acho que é mais ou menos isso. É exatamente isso. Então, você conseguir traduzir a naturalidade e o brilho da cena que foi filmada nas suas TVs. Então, você conseguir colocar ali dentro, e aí você colocou meio dos 1000, aí qual que é essa faixa, principalmente porque, como a gente viu aqui hoje, é de acordo com o que o olho humano consegue captar, né? Porque o olho humano é muito melhor que qualquer câmera de vídeo, qualquer câmera fotográfica, ele tem essa adaptação naturalmente muito mais ampla, né? Exatamente, pela abertura da íris. Porém, aquilo gera um certo desconforto. Então, os padrões de HDR, eles fazem com que você não tenha essa dilatação da íris, então ele coloca um limitador.
Por quê? Porque ele consegue, sem essa dilatação, ele consegue te garantir um conforto ao exibir ali o conteúdo. Então, a experiência e entretenimento fica confortável, né? Mas acho que a grande questão é o entendimento, quando você vai tomar suas decisões no ponto de venda, é saber qual TV, com que tipo de padrão que cada TV trabalha, para entender se você vai ter condições de assistir, de fato, o HDR, como que ele foi gravado, que basicamente é isso. A informação da forma com que ela é gravada e como que ela está sendo projetada na sua TV. Muitas das vezes a gente vê uma imagem mais saturada, um brilho mais saturado, é a TV tentando adivinhar qual que é aquela captação que foi feita. Né? Mas os exemplos do pôr do sol, que ficava estourado numa televisão com HDR, você tinha as nuances, a outra não. E assim, finalizando, o consumidor que chega no ponto de venda, ele vê essa sigla, HDR, ok. 4K talvez ele até já saiba, mas a gente precisa ajudá-los a entender o que é. Então o HDR é isso, é você conseguir trabalhar com muitos níveis, uma ampla faixa de brilho, e ele vai ter imagens tão realistas quanto, por exemplo, ele estaria com o olho humano. Exatamente. A ideia é aproximar do olho humano. Exatamente. O próprio 4K, que ele traz esse realismo, então ele tem muito mais pixels, você consegue identificar os contornos e todas as questões de detalhe na imagem. Junto com o HDR, então com o realismo visual, você já consegue entender os detalhes de uma imagem que se aproxima com a realidade. Porém, as questões de brilho é o que traz o HDR. Então você consegue identificar, assim como você vê na vida real, exatamente aquilo que você tem na tela. Então, níveis de claridade. Em algumas fotos, como a gente viu aqui, você tem uma sala mais escura, porém uma janela mais clara. Isso. Ao olho humano, você consegue ver aquela cena um pouco mais escura e você consegue ver que naquela sala o brilho da janela. Quando você traduz isso para uma TV que não tem uma leitura de HDR, ela vai tentar, de uma forma automática, trazer um padrão. Ou ela vai diminuir muito para você ver os detalhes, ou ela vai estourar muito para você ver muito bem a janela. E aquilo com uma resolução completa para a imagem. No HDR você conseguiria ver aquilo exatamente como foi filmado. Mas estamos aqui com uma TV HDR ao nosso fundo, está ilustrando vinhos, que escolhemos gravar aqui exatamente por isso. De qualquer maneira, essa conversa aqui de 6, 7, 8 minutos, acho que a gente conseguiu um pouquinho dar uma ideia para o consumidor o que é o HDR, e vamos ver se essas TVs maravilhosas vão chegar no ponto de venda para a gente experimentar. Não, com certeza. As TVs já estão chegando no ponto de venda. As TVs da Sony então trabalham desde o Full HD até o 4K, já com o padrão HDR, que é eu acho que é uma dúvida que muitos consumidores têm. Eles acreditam que só o 4K está ligado ao HDR, mas na verdade não. Então, mesmo os Full HDs, a ideia é que você consiga ter, novamente, o mais próximo da realidade. Então, o mesmo níveis de iluminação em pontos específicos da tela, elas têm que ser traduzidas na hora que você vai assistir a imagem. Maravilha, maravilha. Bom, estouramos completamente o nosso tempo. O assunto eu acho estimulante, o assunto também é muito, muito minucioso. Marcelo, numa próxima vez, com certeza a gente vai estar aqui de novo para conversar sobre alguma tecnologia da Sony. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um Papo Fácil, a gente aqui da Sony com Marcelo Gonçalves. Muito obrigado, sempre bem-vindo.